Bom, seguindo para a nossa etapa final da parte conceitual de BPMN, esse quadro aqui, ele traz um resumo, ok? Ele traz um resumo aonde visualmente fica muito mais prático nós enxergarmos tudo que estava acima, ok? Eu dei uma passadinha lá pelo conceito para que você pudesse se associar mais com os conceitos, com as imagens, mas você tem aqui um quadro com um resumo de tudo que você precisa para conhecer aí as notações BPMN 2.0. Então, você tem conectores, você tem gateways, você tem as atividades com as notações já, tá vendo? Com as notações. E você tem os eventos, que são os eventos iniciais, intermediários e evento final. Então, aqui você bateu o olho, está lá no meio do processo. Você vai ver que tem o quê? Tem os conectores que vão estar ligados aqui, as atividades. Então, tudo que você tem aqui é ligado por um conector, que pode ser essa seta, pode ser esse tracinho, pode ser o pontilhado. Tudo que você conecta entre cada uma dessas imagens aqui de baixo, dos outros quadros aqui, esses conectores fazem ligação de forma automática. Quando você não consegue fazer automático, eles têm na barrinha lateral de ferramentas um conector avulso, você arrasta para a tela, emenda uma ponta no lado, uma ponta no outro, e ele faz a conexão entre as atividades. Ok? Então, aqui você tem tudo que você precisa para montar um diagrama, um fluxo de processo bonito para arrebentar lá no seu departamento pessoal ou no seu RH. Bom, quais vantagens a gente tem? Deixa eu colocar isso aqui tudo numa página, a gente falar tudo tranquilo. Vantagens da anotação. Primeiro, apoiar a gestão de negócios da empresa. Todos os processos vão ter apoio. Representar de forma intuitiva, fácil, para as pessoas compreenderem. Ok? Para os usuários não especialistas em BPM. Representar a semântica de um processo complexo de forma inteligível, facilmente, compreensão fácil. Okay? Diminuir ruídos de comunicação entre etapas de design de processo, implementação, execução e gerenciamento. Aqui você tem, o fluxo está aqui, a atividade que está ali, quem é daquela área já está comunicado automaticamente. Quem está na atividade de baixo vai executar a atividade de baixo. Ele depende da atividade de cima, a atividade de cima precisa entregar o dela. Os ruídos vão acabando, porque os processos vão fluindo. Com esse nível intuitivo de compreensão, é possível facilitar em muito a integração entre outros profissionais envolvidos no processo de BPM, né? Tais como analista de negócio, corpo técnico que executa os processos, e também os gestores, que terão acesso aos dados para controlar e monitorar um processo que compreendem plenamente. Tá? E, por fim, facilitar a automação do processo. Você pegou um processo, ele tem lá completa ausência de processo. Você pegou um processo que tem completa ausência de processo. Processo manual lotado. Baixíssimas automações, processos integrados. Você bate o olho e você vai ver lá muita coisa manual, muita ação do usuário, como é que ele pode integrar aquilo ali, automatizar aquilo ali, fazer com que aquele processo flua melhor. Facilita a automação de processo. A BPMN ajuda-nos, ajuda. Em resumo, pode-se dizer que a anotação 2.0 é uma linguagem moldada especialmente para integrar todos os níveis hierárquicos e processos dedicados ao BPM na organização, facilitando muito na gestão de processo. Agora nós vamos concluir com o conceito aqui de regras de negócio, que eu dei uma pincelada lá em cima, na aula anterior. Para quê? Para que você guarde isso. Tudo que você for fazer em processos, insira o conceito de regras de negócio, e você vai ser feliz. Mas muito, não é pouco não.
Com o processo desenhado, você vai ser feliz. Se você colocar a tua regra de negócio ali dentro, as pessoas vão ser obrigadas a cumprir o que está definido na regra de negócio. Então, pega aí. Regras de negócio são definições que irão guiar o funcionamento adequado de seus negócios. Elas podem ser mais simples ou mais complexas, chegando a envolver até mesmo regra lógica. Normalmente, no nosso negócio, envolve regra lógica na área de folha de pagamento. Mas elas possuem a função de definir basicamente o que você está fazendo ali, onde, quando, por quê, como algo deve ser realizado dentro de uma organização. Ou seja, ela dá a direção e a lógica, a questão técnica vem por trás. Por exemplo, sua empresa fornece desconto de 10% nas compras realizadas através do seu site, no dia do seu aniversário do seu cliente, essa é a regra de negócio. Ou seja, eu peguei um exemplo de uma compra aqui realizada no site no dia do seu aniversário. Mas você tem uma regra de negócio, por exemplo, dentro da sua empresa, que é o day off. No dia do seu aniversário, você tem direito a ficar em casa, você não vai trabalhar. É a regra de negócio da sua empresa sobre o quê? O dia do aniversário do trabalhador. Então, ele tem o day off. É uma regra de negócio. Bom, aqui é a continuidade, mas é preciso... Então, o que as regras podem trazer de vantagens? Redução de custo, tornar as estratégias da empresa mais fortes, ou seja, você construiu uma definição do modelo a ser seguido. Todo mundo faz certo, todo mundo faz bem feito, você torna a estratégia da sua empresa mais forte. Está todo mundo caminhando para o mesmo lugar, na mesma direção, com a mesma intensidade, cumprindo a risca o seu papel. Ajuda nos processos da tomada de decisão. Ou seja, chegou uma hora que o processo emperrou porque ele tinha gargalo, porque ele está mal desenhado, que ele está mal conduzido. Quando você faz isso, as decisões já estão apontadas. Se acontecer isso, eu faço aquilo. Se aconteceu aquilo, eu faço isso. Lembra? Os gateways vão dar a direção para o processo, para onde ele tem que ir. Se acontecer uma situação, ele vai para um lugar. Se acontecer outra, ele vai para outro. Se acontecer uma terceira, vai para outra. Então, você tem possibilidades de criação de caminhos de decisão para quê? Para que o processo não pare. Guarde isso, o processo não pode parar. Proporciona maior controle nos processos. Por quê? Documentação. Você tem processo documentado. Oferece benefícios a cliente de maneira controlada e bem planejada. Uma maior agilidade nos processos, o processo não para, ele não pode parar. Se ele parar porque tem gargalo, foi mal planejado, resolve o gargalo, ele não para mais. E reduzir problemas com inadimplência de cliente quando a gente está tratando, por exemplo, de um controle com uma prestação de serviço, com controles de recebíveis. Você consegue fazer um mundo de coisas, e aí tirando aqui DPRH, indo para o mundo corporativo, você pode trazer muitas coisas aqui que vão ser aplicadas em outras áreas da empresa. É que a gente está apontando especificamente para DP e para RH. Mas se a gente for tratar no sentido amplo a aplicação da BPM, você atinge todas as áreas da empresa. Ok? Então, guarde isso. Aqui eu concluo a questão de BPMN conceitual, tá bom? Conceitual. E aí nós temos agora a pausa que a gente vai dar, porque nós vamos falar ainda sobre a técnica 5W2H, para você entender como que você pode levantar as informações que você vai desenhar, que serve como apoio no desenho do processo, e depois nós vamos entrar no desenho. Ok? Então, estamos quase chegando na nossa aula dentro do Visagem para o desenho do processo. Então, a gente se vê na próxima aula.